Estamos de volta! Eu falei que era um intervalo bem rapidinho. E olha, a gente já está aqui com mais essa edição do Farm Show Conecta. Que bom que esse ano a gente tem aqui esse canal também para a gente se comunicar. E nós vamos estar por aqui até às 11, 11h20, mais ou menos da manhã, com muita informação, muita entrevista. E eu já estou aqui com 2 convidados especiais que a gente falou ontem. Tá todo mundo com expectativa de receber vocês aqui no programa. Aldo Rebelo e Fernando Cadori. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado, Ana. Parabéns pelo projeto aqui, a gente tem acompanhado. É uma satisfação estar participando, né, dividir um pouco, um pouco sobre a palestra de hoje, né, capitaneada aí pelo nosso doutor Aldo, que a gente teve o privilégio, né, de acompanhar e poder conviver, né, com uma pessoa conhecedora dos problemas do nosso Brasil em todos os aspectos, do aspecto político, do aspecto de vivência, né, e do aspecto de pessoa agora, principalmente de ser humano, né? E a gente admira e sabe que é um defensor, aí, um patriota, vamos dizer assim, nacionalista, que sabe de fato o que o Brasil precisa e o que a gente precisa fazer para ir mudando. Então, dividir hoje a palestra com o Aldo, para nós, é um motivo de muito orgulho e uma responsabilidade. Né? Aldo, bem-vindo de novo à Primavera do Leste, né? Já esteve aqui no ano passado, conheceu o município, ou reveu o município, não sei se já tinha vindo aqui antes. A gente falou também sobre algumas coisas que você falou no Circuito AproSoja também relacionadas ao meio ambiente. E agora, voltando com essa palestra bem focada. Seja bem-vindo à Farm Show, bem-vindo aqui ao nosso podcast. Bom dia, Ana. Bom dia aos nossos internautas. Bom dia ao meu querido amigo Fernando Cadori. É uma alegria voltar ao Mato Grosso, voltar à Primavera do Leste, reencontrar você, reencontrar o Fernando e reencontrar esse ambiente de confiança, de otimismo, de dedicação e de trabalho, que no Brasil é o que pode nos conduzir a um caminho e a um futuro, tá certo? E essas feiras geralmente são marcadas por esse estado de espírito, de confiança, de trabalho, de otimismo em relação ao Brasil. Então é muito bom te reencontrar o Fernando e reencontrar os amigos aqui de Primavera do Leste. Já conseguiu dar uma volta na feira? Passamos, ainda não olhamos com mais detalhes, mas já vimos que tem dimensão, tem tamanho e tem os mesmos ingredientes dessas grandes feiras que acontecem nesse Brasil rural, nesse Brasil profundo, nesse Brasil, infelizmente, muitas vezes ignorado pelo Brasil urbano, pelo Brasil litorâneo, pelo Brasil bem pensante das metrópoles, pela mídia do sul e do sudeste, que desconhecem e ignoram, Exato. com honrosas exceções, esse Brasil que tanto bem faz ao nosso país. Aldo, eu queria saber agora de vocês, na verdade, sobre esse painel, né? Um painel meio ambiente, que é um tema tão importante da gente discutir, da gente difundir, desmistificar muitas coisas. O que a gente pode esperar no painel de vocês hoje? Eu acho que o que se deve esperar é a opinião de 2 pessoas que conhecem, que convivem com esse mundo, com essas preocupações e com esses desafios. O Fernando, além de produtor rural, ele é um dirigente associativo dessa instituição e desse mundo. Ele presidiu a mais importante, do meu ponto de vista, né, Associação de Produtores Rurais do Brasil, a mais dinâmica, a mais atuante, que é a AproSoja aqui do Mato Grosso. Sim. Então, essa experiência já oferece a ele um horizonte muito vasto para falar sobre esse tema. E eu, embora originário do mundo rural também, de pai, de mãe, de avô, de bisavô, de tataravô, nasci na roça, nasci de pateira, criado na roça, alfabetizado na roça, estudei em colégio agrícola. Eu tenho esse vínculo também emocional, esse vínculo histórico com o campo no Brasil. Mas além disso, principalmente, eu tenho um respeito e uma admiração profunda pela persistência, pelo espírito de renúncia do nosso produtor rural, de enfrentar desafios e superar dificuldades. O Cerrado, o Centro-Oeste, é a prova mais evidente da nossa capacidade.
Então, falar sobre esses temas, sobre o que esse mundo rural pode oferecer ao Brasil e ao mundo em matéria de segurança alimentar, de combate à fome, de economia, de exportação, de emprego, de renda, inclusive ao mundo urbano, eu acho que esses temas, falar dessa rebelião na Europa que aconteceu recentemente, por que esse povo resolveu se rebelar, acho que o Fernando tem condições de tratar de todos esses temas e eu estou aqui para ajudar. Legal. Fernando, o Aldo falou sobre essa questão da sustentabilidade, da importância de discutir isso, também questão de segurança alimentar, né? A segurança alimentar, ela está diretamente ligada à sustentabilidade, né? Porque o agro, ele se desenvolve todos os dias com novas tecnologias, mas o meio ambiente sempre está ali sendo cuidado dentro das propriedades. Exatamente. Nós vamos abordar um pouco disso e vamos abordar também a demagogia que cerca todo esse tema, né? Que é a segurança alimentar e meio ambiente. Ele está cercado de demagogias, está cercado de narrativas travestidas de ambientais, mas que no fundo são comerciais, e nós precisamos entender e saber aonde a gente está postado em tudo isso, né? Porque quando a gente olha para o Brasil, é redundante falar que a gente é sustentável. Isso é óbvio, basta olhar no Google hoje, basta fazer uma comparação com qualquer outro país que é nosso competidor, os norte-americanos na soja, a Argentina aqui na América do Sul, e no milho também, né? A China e a produção na Índia, como funciona. Hoje a gente tem os maiores produtores mundiais. E o que está por trás de toda essa falácia ambiental e o que está em jogo, né? Então a gente vai abordar um pouquinho disso, vamos falar das restrições também impostas aos produtores brasileiros, como a moratória, que tira a possibilidade de regiões que poderiam ser desenvolvidas, de se tornar regiões prósperas aí. Quem paga o preço de tudo isso é aquela criança que não vai ter horizonte pela frente, né? Aquela comunidade que vai ficar estagnada, que pode ir para uma marginalidade tendo uma riqueza ali ao seu redor, né? É como estar sentado num pote de ouro passando fome, né? Então, eu acredito que toda essa falácia que cerca a produção e a sustentabilidade vai ser o tema da nossa discussão, né, da forma de bate-papo, e aproveitando a experiência e vasta experiência do Dr. Aldo. Para quem não sabe, ele tirou um tempo antes da última desafio que ele aceitou, agora faz parte aí da Secretaria de Relações Internacionais do município de São Paulo. Ele vinha me contando um trabalho bastante importante, mas ele tirou um tempo para andar na Amazônia, para escrever sobre a Amazônia. Eu ouvi dele diversas vezes relatos impressionantes, que lugares, comunidades que poderiam estar sendo prósperas, estão perdendo os jovens ali por não poder plantar uma árvore, por não poder criar um animal, não é? Para a criminalidade, para as facções criminosas. Então esse é o Brasil que não deveria estar acontecendo, e é sobre isso que a gente vai falar, para que a gente esteja ciente de qual é o nosso papel para romper tudo isso, não é, Aldo? Eu acho que é um pouquinho aí do que a gente vai abordar, e com a interação do público. Então a gente já convida todos, venham participar, venham expressar sua opinião, venham nos ajudar a fazer esse bate-papo hoje à noite. Legal. Aldo, a gente não pode deixar de falar do Código Florestal Brasileiro, que o senhor foi o relator, né? E é o código que é o mais restritivo do mundo, né? Então, assim, o Brasil, ele tem essa segurança com relação a esse código, ele tem, os produtores rurais têm a segurança de ter esse código para seguir. E o que de principal, assim, a gente pode falar sobre o Código Florestal que tem de diferente com outros países, outras regiões, como por exemplo a Europa? Que antes de reclamar qualquer coisa do Brasil, a Europa providencie uma legislação tão protetiva do meio ambiente como nós temos. Agora teve uma rebelião de agricultor na Europa porque a União Europeia queria estabelecer uma reserva legal de 4%, na Amazônia de 80%. Exatamente. A cada 100 hectares, o produtor rural da Amazônia tem que reservar 80 para o meio ambiente. Aqui no Cerrado, acho que é 35%. 35. Na Europa, eles queriam colocar 4%, houve uma rebelião e a União Europeia teve que voltar atrás. Converteu esses 4% de reserva legal em 7% de área obrigatoriamente destinada à produção de lavoura com a absorção de nitrogênio do próprio solo, ou seja, uma espécie de agricultura orgânica, mas agricultura. Sim. 100% pode ter agricultura. Então,
A Europa deveria primeiro fazer a transição energética que nós fizemos, que só usamos 20% na nossa matriz de combustíveis fósseis, petróleo, gás e carvão. Sim. Eles usam 80%. Então, que tipo de gente é essa? E ainda encontra ONGs financiadas por eles para achacar os produtores brasileiros. Eu acho que isso nós não podemos aceitar. O Brasil fez a transição energética, o Brasil tem a legislação mais rigorosa, o Brasil é quem mais protege a floresta dentro e fora da propriedade. Onde é que está a Amazônia deles? Onde é que tem uma reserva florestal do tamanho? Não tem. Então nós precisamos, com respeito, com diálogo, mas com posição firme, enfrentar esse debate no mundo. Nós não podemos chegar num debate sobre o meio ambiente como malandro chegando na delegacia, se explicando e dizendo, olha, doutor, não, eles que se expliquem. Tá certo? Porque há 200 anos que eles vêm emitindo CO2 com carvão, depois com gás e petróleo. Há 200 anos. Tanto é que esgotaram todas as minas de carvão da Europa. Agora estão com esse negócio de carro elétrico porque não tem mais o que botar. O Brasil tem que ter posição altiva, tem que chegar lá falando grosso, porque nós temos o que apresentar. Nós temos números, dados e fatos, né, presidente? Fernando, e assim, o produtor rural chega a estar um pouco cansado, né, de ter que se reafirmar, de ter que ficar respondendo, mas essa questão da comunicação também é muito importante, né, que as instituições façam. Você lá na frente da ProSoja Mato Grosso trabalhou muito bem com essa questão de comunicação, de melhorar. Eu estava lá, eu era cobrada. Ana, a gente tem que melhorar. Hoje tá bom, mas amanhã tem que ser melhor que hoje. E é isso, né? A gente tem que alcançar todas as pessoas e falar de forma simples, né? Isso é um desafio, mas antes de entrar rapidamente, queria só primeiro concordar, dizer que repetidas vezes eu também digo isso, que em paralelo à comunicação nós precisamos ter ações governamentais de firmeza. E não são ações de circo. Durante a minha gestão na ProSoja, a gente teve a oportunidade de liderar a Aliança Internacional dos Produtores de Soja. Por muitas vezes fomos confrontados por líderes argentinos, paraguaios. Que Brasil que é o de vocês? Aí você pergunta, mas por quê? Porque tem dois Brasil. Tem dois Brasil. A divergência quando a gente vai na COP, tem um Brasil que defende o produtor e tem um Brasil que acaba com o Brasil, que é o Ministério do Meio Ambiente, cheio de ONGs e tudo mais. E essas posições governamentais, elas não podem ser midiáticas. Eu sempre gosto de falar os números da balança comercial. Quando você pega a relação Brasil e França, por exemplo, que é um país que nos ataca muito pelas ideologias, na verdade pelos interesses, né, do protecionismo com a agricultura de lá, nós temos quase 4 bilhões de déficit na balança comercial com a França, Carrefour, Renault, Peugeot e várias empresas. Submarino, avião, tudo. Essa conversa é uma conversa de chefe de Estado, numa sala como essa aqui. O presidente em atividade com o Macron fala, meu amigo, nós estamos preocupados sim com o meio ambiente, está aqui uma lei de espelhamento ambiental. Ou a França faz a mesma coisa que nós temos de reserva legal, ou nós vamos tributar em 15% a entrada de produtos franceses no Brasil. Jogar de igual para igual, né? O vinho produzido a uva numa encosta, que aqui o produtor vai preso se produzir. O queijo, que a vaca é criada numa encosta. Então, isso são ações, como os Estados Unidos fez com a China, por conta de balança comercial. Isso acontece com a Suécia, a Volvo, a Scania, vários países que não têm legislação nenhuma. Então, isso é questão de firmeza governamental, né? Como o Aldo colocou aqui. Nós precisamos continuar fazendo a nossa parte, mas nós precisamos dessas ações, de embargos mesmo. Hoje, o único país que nós não podemos falar nada, que nós somos superavitários, comercialmente falando, aí estamos falando de interesse do país, que é o que tem que reger uma nação, é a China. O Brasil hoje exporta para a China 9 vezes mais do que importa. E a China não faz restrição nenhuma, como a França faz. Então, só para corroborar com essa posição do Aldo, é a firmeza governamental, e não a falácia, não o ministério que deveria defender e falar com orgulho do produtor brasileiro, fazer um papelão numa mão. Com relação à nossa comunicação, a gente engatinha muito. Nós tentamos entrar na comunicação no Sudeste ali, usamos alguns meios de comunicação que falam com o jovem lá de São Paulo, né, alguns podcasts, né, mas é muito pequeno, porque quando vem uma Anitta, por exemplo, tem 10 milhões, 100 milhões de seguidores, não sei,
e ela fala uma mentira que passaram para ela, ou uma Gisele Bündchen, um Leonardo DiCaprio, um Hamilton que tem milhões de seguidores, o trabalho de formiguinha que a gente fez vai por água abaixo, e aí nós, cidadãos brasileiros, acabamos fazendo a parte negativa do país. Então é um desafio, mas nós temos que continuar. Entidades como a ProSoja, tive a oportunidade de estar lá, agora temos as novas gestões, estão antenadas, jovens na liderança, precisam ter em mente que precisa romper isso e trazer pessoas para dentro do nosso círculo que nos ajudem a fazer isso. Legal, ó, eu gostei muito desse bate-papo, queria ter mais umas 2 horas aqui pra gente ficar conversando. Aldo, mas eu quero te agradecer a sua disponibilidade de vir aqui, obrigado, conversar com a nossa audiência e pedir para você deixar o convite aí para o pessoal ir assistir a palestra de vocês, o painel. Sim, a palestra vai contar com essa figura brilhante. Prada da casa. E preparado, o estadista do agro, que é o nosso Fernando Cadori, que vai estar lá, tá certo? Eu vou também estar presente, trazendo aí as minhas informações, às 18h30. 18h30 vai ser aqui no auditório. No auditório. O pessoal sabe qual é o auditório, sim, né? O pessoal no sabe. Auditório do sindicato. Então vamos participar, pessoal, porque cada um de nós tem uma parte nisso, não é, Aldo? E alguns segredos que eu guardei durante esse período inteiro, eu só vou contar, não vou deixar a Ana ficar sabendo agora, só vou contar na palestra. Então eu vou também vocês forem lá. Fernando, obrigada. Sei que você vai estar por aqui durante a feira. Se estiver por aqui, passa aqui no nosso podcast também, quiser dar mais uma palavra. Está super à disposição. Muito obrigado e bom trabalho a todos aí. Obrigada, gente. Ó, então, hoje, 18h30, tem a palestra do meio ambiente com Aldo Rebelo e Fernando Cadori. Vocês estão todos convidados. E também a programação completa e principal aqui da nossa feira, Farm Show, está lá no nosso @FarmShowMT. Eu vou para um breve intervalo e volto daqui a pouquinho.